Olá a todos, é um imenso prazer mais uma vez estarmos juntos aqui no Festival Conexões Atlânticas. Esse ano, na versão 2022, né, o Festival Literário, onde a gente está em modo virtual também para contemplar os autores que não podem, que já estiveram em Portugal e que não podem estar com a gente nesse momento. Então, é muito gratificante, é uma imensa alegria. Está com a Maria Vilela Jorge, ela está agora de novo nos Estados Unidos, e voltou para casa, mas passamos uns dias assim fantásticos fazendo um trabalho muito produtivo, muito gratificante com as crianças, e a Maria Vilela vai contar um pouquinho sobre tudo isso. E muito obrigada a todos vocês que estão acompanhando o segundo ano do Festival Literário Conexões Atlânticas. E a gente vai fazer uma pequena apresentação. Maria Vilela Jorge, bem-vinda, querida, de novo. É sempre muito bom estar com você. Obrigada, Adriana. Bom dia, boa tarde para Bom vocês. dia, Boa boa tarde, boa noite. noite. Porque a gente está com o pessoal, estamos cheios de fusos agora, né? Com essa história de tirar o horário de verão de um lado e começar o horário de inverno do outro, as coisas já mudaram um Sim. pouquinho, mas a descrição também do evento vai ser partilhado. A gente está sempre mantendo o evento constantemente na página da Infinita do YouTube, para que as pessoas que não têm o tempo de ver num determinado momento assistirem depois, que é muito importante. Todos os nossos convidados têm coisas sempre muito agradáveis e muito importantes também para compartilhar com a gente, um trabalho de muitos anos, muita dedicação. Então, o Festival Conexões Atlânticas, ele prima por isso, para que a gente possa não só divulgar os autores e a literatura, a língua portuguesa, mas todo o trabalho que eles realizam também em prol disso tudo. A Maria Vilela Jorge é psicóloga, pós-graduada em recursos humanos e especialista em conto e expressão. É membro correspondente internacional da Academia Intaunense de Letras e idealizadora do método Lumen Educacional, do projeto As Emoções sob Diferentes Olhares, e do podcast Dona Joaninha, Histórias para Dormir, que visa divulgar obras de autores brasileiros e a língua portuguesa para crianças ao redor do mundo, como também incentivar o PLH, português como língua de herança. Igualmente, autora do livro infantil O Laço que Virou Abraço, na versão em Portugal, O Laço que se Tornou Abraço, e é já traduzido em 6 línguas, coordenadora e coautora do livro Sinto que Conto, Contos que Sinto. Também participou como coautora no livro Elas na Liderança e Conto Expressão, O Poder Terapêutico dos Contos, do qual escreveu Pós-Fácil e outras antologias. Por mais de 30 anos, ocupou cargos em empresas nacionais e multinacionais e também lecionou na Universidade de São Francisco e vive hoje em dia na Flórida. Maria, eu fico te acompanhando, vendo, estive com você esses dias todos aqui em Portugal, acompanho o seu trabalho incansável aí nos Estados Unidos, você agora também está na feira de Miami, né, na Book Fair. Então, conta para a gente um pouquinho toda essa sua energia, essa sua trajetória quando você saiu do Brasil, foi para os Estados Unidos, o método Lumen também, como ele surgiu, e essa caminhada que você fez em Portugal. Vou deixar você aqui na tela grande, que eu acho que tem muita coisa importante para você dizer, e é sempre muito bom estar com você. Obrigada, Adriana. E olha, eu antes de começar a contar dessa jornada toda, eu quero dizer que você me inspira muito a trabalhar pela literatura incansavelmente, porque eu vejo aí todo o trabalho que você faz, as conexões atlânticas agora no segundo ano de festival, o trabalho que você faz com os autores da Infinita. Então, assim, Adriana, para mim é uma honra ter essa parceria com a Infinita, aí em Portugal e nos países de língua portuguesa. É tão importante a gente trabalhar com alguém que nos inspire. E você é uma pessoa assim. Então, eu te agradeço em primeiro lugar. Eu que Bem, agradeço Adriana, muito, Maria. A honra é minha, você que é uma pessoa fantástica e esse trabalho que você faz é muito importante para os dias atuais. e eu acredito nisso também, Adriana, por isso que você falou uma palavra aí que é bem isso que nos traduz incansavelmente.
Não é tudo um mar de rosas, não é para escritor, para quem se dedica à educação, mas a gente tem uma força que vem de algo assim que não dá para explicar, não é? Então, cada dia as pessoas certas vão chegando, os professores que se comprometem vão chegando, diretores de escolas que se comprometem vão chegando até a gente, né? Então, são muitos nãos, alguns sims, mas esses sims enchem a gente de energia para a gente continuar, não é assim? E comigo tem sido assim, Adriana, eu sou nova nessa área, como você disse, aí a minha vida foi dentro da indústria, e apenas em 2019 eu escrevi meu primeiro livro. Mas, assim, desde criança eu gosto de ler. Eu, assim, sou uma pessoa muito imaginativa. Então, eu contava história para minhas bonecas, eu contava história para minhas amigas quando criança. E eu me inspirava no meu pai, que era um contador de histórias. Meu pai cantava, enfim, ele tinha esse lado artístico. E assim, em 2019 eu escrevi, né, o laço que virou abraço, aí no Portugal, o laço que se tornou abraço, né? Aí, Adriana, tintim, o laço que se tornou abraço. E, na verdade, Adriana, eu não tinha intenção de viver tudo isso que aconteceu a partir de 7 de janeiro de 2019, numa madrugada. Eu ia só escrever um texto em homenagem à minha irmã, que é essa aqui, ó. Não é? A professora Luciane Ribeiro Vilela. Essa foi a última foto que foi tirada dela na sala de aula e por um aluno, por isso que ela está fazendo pose, não é? E depois de alguns meses, a Lu faleceu de leucemia. E a Luciane era uma professora que usava os contos na sala, Adriana. Ela usava os jogos para as crianças poderem falar sobre assuntos que para elas era complicado. Por exemplo, aprender matemática, fazer parte da sala de aula, querer ir para a escola. Então, a Lu lançava a mão da magia do lúdico para ela realizar o trabalho que ela tinha que realizar. E a partir do laço que virou abraço, o método Lumen nasceu. E eu nunca tinha percebido, né, que Lumen, Luciane, né? Então, e Lumen é luz. Então, eu fico até emocionada, Adriana, desculpa. Mas eu sinto assim, Adriana, que nesse caminho que não é simples de trabalhar com a educação, a Lu, ela me dá esse lumen, essa luz para eu continuar e encontrar pessoas como você no meu caminho, né? E então nasceu o método Lumen, porque eu tinha o livro, depois eu criei materiais para ser usado com livro, eu não, pedagogos criaram, e eu tenho esse material para o professor utilizar para 3 faixas etárias diferentes. Depois eu criei os jogos, né? O Lumen, o Lumen Descobrindo as Emoções, que é um jogo da memória. E as crianças aprendem o que é emoção, como que eu me comporto quando eu tenho raiva, como que eu me comporto quando eu tenho alegria, quando eu sinto alegria, como que eu percebo no outro o que ele está sentindo, é raiva, é tristeza. E aí, Adriana, eu juntei isso tudo numa metodologia para o professor poder aplicar na sala de aula 3 passos e ele chegar no final, ele ter algo concreto na mão que a própria criança produziu.
Então, esse foi o que eu criei a partir de um texto que eu escrevi em homenagem a alguém, né? Acho que eu falei muito, hein, Adriana? Não, eu acho fantástico. E uma coisa assim muito importante também, como a gente já tinha conversado, né, Maria, nessa trajetória toda que você veio aqui para Portugal, quando nós estivemos lá na biblioteca de Setúbal, com as crianças das escolas que acompanharam, quando você passou também pelo externato Dom João VI, e toda essa caminhada que a gente fez, né? Também lá no Palácio Baldai, enfim. No Palácio Baldai não, foi na Setúbal, foi no externato, né, que a gente esteve. É Isso. tanta coisa que tem horas que a cabeça já confunde. E o que a gente percebeu nesse convívio todo, né? De você, a psicóloga, a contadora de histórias, a metodologia do Lumen, o quanto as crianças elas têm carência, né, da troca, a carência da atenção, a carência do despertar nelas as emoções, e quando isso é despertado através da contação de histórias, da forma que você se coloca, né, acalmando um pouquinho elas, para que elas consigam perceber que é importante também o respirar, para poder ouvir a história, viver o momento, é muito emocionante, muito importante para esses dias que a gente está vivendo, e essa troca toda que a gente teve, até das professoras que comentavam que elas próprias estão sobrecarregadas porque os pais, sem tempo, jogam as crianças nas escolas e deixam esse momento para as professoras resolverem. Sim. Então, as crianças, às vezes, estão com problemas emocionais, ou seja, de carência, ou seja, de qualquer outra situação que a própria professora não consegue identificar pela sobrecarga também, né, de trabalho e de exigência que cada criança tem. E que esse trabalho, ultimamente, os pais estão delegando um pouquinho para as escolas. Então, se a escola tiver uma metodologia, né, que eu acho que a Luciane ela conseguiu, dentro desse tempo que ela esteve aqui, essa coisa da luz, né, desse caminho que você fala, te mostrar um caminho que é muito importante de um pós-pandemia, né, até o timing também da construção do livro, do projeto, para esses dias em que as pessoas estão tão preocupadas, né, com a nova forma de ser, de estar, de convivência, que esses pequenininhos eles passaram 2 anos presos, né, dentro de casa. Então, para se ambientarem novamente ao convívio, até os maiorzinhos perderam tempos, né, da vida que é muito importante de convívio social, e isso para todos nós, até nós adultos, né? Tem muito mais gente hoje em dia com depressão, com crise de ansiedade, com outras patologias que na correria do nosso ritmo a gente não percebia, e as crianças principalmente. Então, eu acho muito meritório, e esse tempo que eu acompanhei você nesse pouco, né, nesses poucos dias que a gente não teve muito tempo, e esse trabalho que você fez no Algarve também, que eu queria que você contasse, é muito importante a gente conscientizar as pessoas de que todo mundo precisa de ajuda. A gente delega um pouquinho esse lado do emocional, do psicológico, e vai contar para um amigo, vai desabafar com um amigo, ou então vai beber um vinho, e esquece que, às vezes, tem que ter um acompanhamento, uma ajuda profissional, e a própria professora, né, dentro da escola, as coordenadoras, as pedagogas, elas também precisam de um material para que elas possam lidar com o dia a dia e puxar isso um pouquinho das crianças, né? Que nem todas elas vão dizer abertamente que elas sentem. E eu percebi que muitas tinham uma carência muito grande. Enquanto você estava contando a história, elas estavam mais preocupadas em contar, que prender um dedo das emoções e do sentimento delas, do que a história em si, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa vivência nesses dias aqui em Portugal, e como foi essa trajetória também de você chegar ao ponto, né, de implementar o método numa escola no Algarve e ter esse material maravilhoso que as crianças fizeram e contribuíram. Eu estou com uma pequena amostra aqui, mas é lindíssimo, é muito emocionante, e eu queria que você contasse, nesse segundo tempo, um pouquinho sobre isso, Maria, por favor. Olha, Adriana, essa minha ida a Portugal tudo tem uma história,
Cada momento que eu vivia aí em Portugal foi algo assim, parecia que eu estava num sonho. E para começar, não é, a visita na biblioteca em Setúbal, com a... Qual é o nome dela? Puxa, me fugiu, Adriana. Em Setúbal, na biblioteca. Está cortando. Eu não estou te ouvindo. Eu Não. esqueço de tirar o mute. É a Biblioteca Municipal de Setúbal, com a coordenação da Lígia Dado. Isso. E da Lígia, olha, foi um momento assim, Adriana, que cada vez que eu lembro, me dá uma. Sabe aquela energia que eu disse, que dá aquela força para a gente? Então, as crianças, naquele momento, de cada escola que chegava, eu via que elas, assim, elas entravam naquele mundo da contação de história e também os professores que estavam lá. Eles vivenciavam tudo aquilo, não é? E no final, Adriana, eu tenho até uma foto de uma menininha sentada assim conversando comigo. Ela veio para eu assinar o livro para ela e ela me disse: "Eu quero aprender a contar história". Então, assim, isso para mim ficou marcado porque é o resultado do nosso trabalho, não é? Um professor que se interessa em pegar uma carta do jogo e pedir para a criança contar uma história de quando ele se sentiu com medo, quando ele se sentiu ansioso. Puxa, a criança, o professor não tem ideia o que ele está plantando no coração dessa criança. E o professor não precisa ser psicólogo, não é para ele ser psicólogo. Não é essa coisa agora que o professor ele está lidando com algo que ele não foi preparado, Adriana. É para lidar com o lado emocional. Porém, essa é a nossa realidade. Os pais precisam trabalhar, as crianças ficam na escola e lá na escola, a escola é o receptor desse emaranhado de emoções. Então, enquanto o professor não recebe na formação dele uma matéria específica para o lado emocional, tem o método Lumen, né? Que é criado por psicólogo, porém, qualquer pessoa pode utilizar. É como a teoria que eu me baseei, do Eric Berne, a análise transacional. Não é? Então, esse trabalho é para as pessoas poderem utilizar. Esse era o desejo do Eric Berne, que não precisava você ficar 20 anos em terapia, né? Então, eu peguei a parte da teoria que ele fala das emoções e eu implementei nesse material. Então, o professor tem uma ferramenta que ajuda, né, a amenizar esse lado emocional através do quê? Do reconhecer o que está rolando ali na minha sala de aula. Por que as crianças estão tão agitadas? Por que as crianças estão desinteressadas? Por que os pais estão tão exigentes e ansiosos? Como que vai ser meu filho na escola? Ele perdeu tanto tempo. Olha quanta emoção aí emaranhada, né? Então, essa ferramenta ela vem ajudar nisso. E lá no Algarve, e também eu esqueci, né? No Dom João VI. Meu Deus, foi muito lindo com a Suzana, com a irmã dela, com a mãe dela lá, que é uma família que se dedica para a educação. Então, e ali são os pequenininhos. E é isso que você acabou de falar, Adriana. Eles começaram a falar no meio da história. Ou seja, funciona. Funciona. A gente viu ali o método em ação. A criança trazendo a história dele. Não é uma história que eu contava. Pela história que eu contei,
abriu-se a oportunidade, abriu-se a janela e a criança olhou para fora e colocou o que ele sentia, né? Então, às vezes, Adriana, quantos minutos nós ficamos ali, Adriana? 20 minutos contando uma história, né? E nós deixamos uma marca, Adriana, no coração de cada criança, você pode ter certeza. Ah, isso com certeza. Eu tive com a escolinha, né? O Externato Dom João VI esteve lá na feira do Palácio Baldaia com a gente nesse último fim de semana. E 3 das crianças, assim, como está a Maria Vilela? Manda um beijo para ela. Ela já está nos Estados Unidos, né? Aquele vídeo até que eu te mandei. E assim, marca mesmo, esses momentos marcam porque as crianças elas querem atenção, elas querem ser ouvidas. Então, Sim, quando vem uma pessoa de fora, né, que não é a mãe, não é o pai, não é aquela professora, mas que está ouvindo, está disponível a ouvi-la e a falar a mesma linguagem, elas se abrem. E os professores estão muito desgastados, muito cansados também. Então, sim. tendo esse guião, né, tendo esse caminho, para que eles possam também trabalhar a emoção das crianças, para até dar um suporte para o trabalho deles, eu acho que fica tudo mais fácil para todos os lados, né? Fica. E aí, Adriana, a jornada continuou. Eu fui lá para o Algarve e também eu fui assim, Adriana, eu só tenho anjos no meu caminho, né? Adriana, Suzana, Lígia e tantas outras pessoas aí em Lisboa. E quando eu chego lá no Algarve, eu encontro também pessoas assim maravilhosas, né? Para começar, a professora Paula, lá de Portimão, que é a diretora da escola, lá a escola EB1 de, eu vou até ler aqui o nome, Montes do Montes do Alvor, Alvor. Montes do Alvor em Portimão. E a professora Paula, ela foi assim incrível, ela é a diretora da escola e ela abraçou o projeto, Adriana. Ela com uma outra professora, a professora a professora Luísa Rodrigues, elas abraçaram esse projeto e eles me convidaram simplesmente para fazer, para contar a história do laço que se tornou abraço online. Eu contei para 4 turmas, foram 4 semanas, eu conectada com essa turminha. E no final da contação de história, eu lancei um desafio para a turma. E no final do laço que se tornou abraço, Adriana, tem uma pergunta. Eu termino a história com uma pergunta, dizendo que a fita de cetim, que é a principal do livro, que ela tinha acabado de chegar numa aldeia para contar a história. Só que quando ela chegou lá, ela notou que tinha alguma coisa diferente naquele lugar. O que será que ela notou lá? Observando as pessoas, observando o local. O que será que ela observou? Então, essa pergunta trouxe a imaginação das crianças. Então, Adriana, a turma do 3º ano produziu um livro. Olha aqui, Adriana. Um livro enorme, com tantas histórias. E nós fizemos, olha, o dia do autógrafo. Então, eles contaram o reconto, eles fizeram o reconto do laço que se tornou abraço e fizeram as ilustrações. E tem cada história, Adriana, olha. Eu tô aqui com a versão pequenininha, porque era só para ter um modelinho, né? Mas Era, está lindo, lindo, lindo. E o mais gratificante é a alegria das crianças é, verem que elas estão ali no livro, né? O texto delas, os desenhos, os os olhos desenhos. brilham. E olha, aquele maior foi a 3ª série. Esse aqui foi a 2ª série, 2º ano. Então, eles contaram um conto conjunto. Cada um foi contando uma parte e eles fizeram a ilustração. Então, quer dizer, no 2º ano tem muito mais ilustração do que texto. Mas todos recontaram a história, Adriane, e vivenciaram
aquela emoção. E agora, a diretora, não é, a professora Paula, ela trabalha incansavelmente para esse lado emocional das crianças lá da escola, está sendo olhado, sendo cuidado, né? E esse momento, Adriana, que as crianças viram o livro com o nome delas e elas perguntavam: agora eu sou escritor? E claro que você é escritor, agora você é escritor, né? E eles assinaram a história deles, ou seja, ficou marcado na história. E tudo começou com um menino, né? O Bernardo, que a mãe dele postou no Facebook uma vez que ele pintou uma tela gigante, fez um sorteio para arrecadar dinheiro para ele comprar algumas coisas que ele via que na escola precisava. E essa história desse menino me chamou a atenção no Facebook na época. E foi através da mãe do Bernardo que eu cheguei até a professora Paula. Você vê os anjos, não é? Sim. Então, a Vera Patrícia é outro anjo, a Maria Luísa Ferrite é outro anjo na minha vida. Ou seja, quando a gente tem intenção de fazer o melhor para o outro, Adriana, tudo converge. Eu creio nisso. Sim, exatamente. E o método também é só para explicar para as pessoas, apesar de você estar aí nos Estados Unidos, ele também acontece virtualmente, né? A escola pode entrar em contato diretamente com você pelo site, que vai estar aqui na descrição, ou então aqui em Portugal, através da Infinita, ou através diretamente da Maria Vilela Jorge, porque ela pode fazer toda a implementação da metodologia para uma professora, para uma pedagoga ou para um grupo na escola online. Então, tem todo o material, né, Maria? Tem os Sim. PDFs, tem toda a orientação, o material também você envia, a gente envia pelos correios, o jogo, o livro, e depois o segundo passo, né, que é esse material fantástico que você estava mostrando agora, o Laço que se tornou Abraço está na versão de português de Portugal, está na versão do Brasil também, e tem inglês também, né? Ainda não. Tem inglês, Inglês também. espanhol e italiano. Exato. Então, assim, é uma metodologia que dá para ser implementada em todas as escolas, aqui Sim. na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, qualquer continente. E eu acho que é muito válido nesse momento. Não é porque eu estou desse lado aqui apoiando a Maria, a gente está nessa parceria, mas o nosso trabalho menos comercial nesse caso. A nossa intenção é realmente espalhar o bem, né? Espalhar um caminho que a gente sabe que resulta, que faz o bem para que esses pequeninos, à medida que eles forem crescendo, eles saibam lidar mais com as suas emoções, ao ponto de não chegarem na vida jovem, na vida adulta, cometendo suicídios ou em depressão, ou tomando remédio para crises de ansiedade, que a gente vê tanto acontecer nessas nossas gerações, né? Exatamente, Adriana. É cuidar da semente, né? Sim. Para que cresça uma árvore frutífera, ou que, se ela não der frutos, que ela dê sombra para alguém. Ou seja, que ela tenha utilidade no meio de uma forma saudável. E assim, Adriana, bem importante você trazer que o método ele pode ser aplicado por professor, por pedagogo, pelo psicólogo, não é? E também eu faço a orientação totalmente online, dentro da agenda da escola, não é? Então, quando o professor ou o diretor da escola quer aplicar um método, é só entrar em contato com você ou comigo, e eu falo, como é online, a gente tem muita flexibilidade. E o material chega, e no segundo semestre eu pretendo ir a Portugal, para aí a gente fazer o trabalho presencial também, que é importante, não é? Mas a gente pode, na pandemia, Adriana, eu só fiz online, não é? Então, escolas no Brasil,
aplicaram o método. Tem uma escola que já está na produção do livro, uma escola pública lá no Brasil, com crianças do 6º e 7º ano. Então, assim, Adriana, e eu aplico também com idosos, ou seja, o método ele não tem idade, não é só para criança pequena, é para a criança que está dentro de nós. Sim, Né? exatamente, Tá? Do perfeito. professor, e quando, Adriane, um ponto importante, antes da gente fechar, um ponto importante. Quando o professor trabalha com a criança, ele se trabalha também. O professor, ele vai se curando, não vou usar essa palavra curando, né? Ele vai olhando para as próprias emoções, Adriana, e é um processo lindo de aprendizado, dos dois lados, né? A criança ensina o adulto e o adulto ensina a criança. É muito lindo de ver. E eu comprovei isso mesmo, Maria. Assim, não é porque a gente está trocando ideias, que a gente está conversando, que a gente está nessa caminhada, mas é fato mesmo, até pelo depoimento das pessoas que estiveram com a gente, né? Você, claro, tem uma abrangência de depoimentos muito, muito maiores do que aqueles que eu convivi, mas a gente vê o quanto é necessário o apoio, né, da professora, da pedagoga, da dona da escola, ou seja, quem for que lida com crianças, de ter um caminho, de ter um material, elas ficam encantadas, porque elas assim, isso aqui eu posso usar dessa forma, é um método muito versátil, porque você pode Sim. implementar de diversas formas, não é totalmente fechado, né? E eu queria convidar todos vocês mesmo para ouvirem, né? A gente vai divulgar esse vídeo para ouvirem um pouquinho mais desse trabalho da Maria Vilela Jorge. Entre em contato com ela, aqui embaixo na descrição, além de ter o site que vocês podem entrar em contato, vai ter também o podcast, né? O link do podcast da Dona Joaninha, para vocês entenderem um pouquinho mais esse universo de todo esse trabalho da Maria Vilela Jorge e realmente tentar, né, compreender esse universo infantil que precisa tanto de atenção e de um caminho realmente profissional para que essas crianças cresçam mais saudáveis mentalmente. Né? Mentalmente. E, Adriana, se você puder colocar o Instagram do Método Lumen, é Método Lumen. Sim, eu vou colocar tudo na descrição, porque agora colocando assim não adianta, aí embaixo na descrição já ficam os links e a pessoa clica e já entra direto. Maravilha, maravilha. E assim, Adriana, eu acho que nosso trabalho, ele ainda é de formiguinha, porém, lembra que a formiguinha forma um exército enorme, carrega folhas 10 vezes maior do que o seu próprio corpo. Sim, isso eu tenho Então, nós certeza, somos Maria. formiguinhas fortes, Sim. né? E a gente leva em frente isso que a gente acredita, que é levar luz para as emoções. Isso é muito importante. E eu só quero te agradecer, eu sei que você está na correria aí com a feira o Book Fair, né? Miami Book Fair. Muito sucesso aí para você também nesses dias de feira. Espero que a gente se veja o mais rápido possível nesse ano de 2023 aqui em Portugal. E quem estiver vendo a gente, ouvindo o vídeo, divulguem, que vocês conhecerem professoras, pedagogas, deem um apoio também para esse projeto, porque eu acho que é dando as mãos que a gente consegue chegar a um momento de melhorar um pouquinho, dar um pouquinho mais de luz para esse mundo que está precisando tanto, principalmente nesses últimos tempos, né, de pandemia, de guerra, de tantas notícias que mexem tanto com as emoções. Se mexem com as nossas emoções, que temos um entendimento maior, imagina dos pequeninos, né? Ou dos jovens que não têm mais tanta esperança. O que adianta eu fazer isso ou fazer aquilo, porque eu não sei o que vai acontecer, daqui a pouco vem de novo uma nova vaga de pandemia, eu vou ficar em casa. Então, a gente tem que realmente dar muita atenção nesse momento às nossas emoções e de todos que estão à nossa volta. E a Maria Vilela Jorge faz isso como ninguém, através não só do trabalho dela como psicóloga, mas também como com o método, né, com todo esse projeto que ela tem trabalhado, investido tanto tempo, com tanto carinho, tanta disponibilidade. Então, Maria, as considerações finais, só quero te agradecer mais uma vez. Vamos seguindo juntas. Parabéns por tudo e sucesso aí para você também.
Obrigada, Adriana, e para você também, que a Infinita continue indo para o infinito, né, juntando pessoas e levando luz para as emoções, e lembrando que o método Lumen é uma ferramenta de 3 passos, e no final você tem algo concreto para as crianças, né, que é o jogo. Eu vou até por aqui, ó, É Adriana. fantástico, Joé. É Também o estou jogo e o final, que é um livro. As crianças, né? Olha, isso é o final, né? Então, em 3 passos, o diretor, o professor, ele tem algo concreto para apresentar para os pais no final, né? E tudo brincando, Adriane, e tudo muito leve, né? Perfeito. Então, agradeço as pessoas que nos acompanharam, divulguem a luz, né? Através do lúdico, e estamos juntos, e contem comigo, através do método Lumen. Obrigada, querida, e vamos seguindo juntos. Um beijo grande Gratidão. e obrigada a Um todos que beijo. estão nos acompanhando. Obrigada. Beijo. Beijo.